As queimadas e o governo Lula. Como o atual presidente da República e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, simbólica ao extremo neste atual governo, estão lidando com um dos piores cenários já registrados na história do país, do ponto de vista das queimadas, invasões de terra e outros problemas relacionados ao meio ambiente. E também vamos falar sobre a eleição na capital mineira. Será que já se chegou ao ponto de não retorno para fazer uma discussão sobre voto útil em Belo Horizonte? E se isso acontece, da parte de quem? Da direita, da esquerda ou do centro? São esses assuntos que a gente aborda a partir de agora no 3 sobre os 3. Os principais fatos sobre os três poderes da República. 3 sobre os 3. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma semana em que a gente vai utilizar este espaço no seu radinho, no seu canal no YouTube, no seu tocador de podcast ou no seu tocador de música para falar bastante sobre política e sobre os três poderes. Estamos falando do nosso podcast semanal 3 sobre os 3, semanalmente reunido aqui em torno das mesas de discussão em Belo Horizonte e em Brasília, para falar sobre os três poderes da República, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, sempre com um trio de comentaristas da Sempre Editora. Então, se você já é nosso seguidor fiel, nosso ouvinte semanalmente assíduo, por gentileza, espalhe a palavra, mande para outras pessoas que gostam também de política, compartilhe aí nas redes sociais, pelos canais de O Tempo no YouTube, também fica lá disponível sempre uma matéria no nosso portal tempo.com.br e, como eu disse, no seu tocador de música de áudio preferido. Para debatermos os nossos assuntos da semana, está conosco hoje a editora adjunta de política de O Tempo, Letícia Fontes. Como vai, Letícia? Seja bem-vinda de volta aqui ao nosso cantinho do 3 sobre os 3, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo jóia. E também, nessa mesa, compondo aqui a nossa ligação e conexão direta com Brasília, tá sempre a dileta, sempre em cima do fato, Francine Ferreira, editora-chefe de O Tempo na Capital Federal, que agora lá tá com aquela cara de que vai ter chuva por aí. Tô certo, Fran? Estamos com uma expectativa ótima de ter chuva em Brasília? Não? Muito bom dia. Ei, Ibrahim, bom dia para você, bom dia para Letícia, para todo mundo que nos acompanha, só se for de lágrimas, porque não tem expectativa nenhuma de chuva aqui, pelo menos para os próximos 5, 6 dias aí. O pessoal está fazendo simpatia, um monte de coisa para ver se chove, porque a coisa tá difícil, viu? Mas para todo o país tá, mas vou te falar. Peço que, por gentileza, se você já tiver algumas simpatias, pode nos enviar, por favor, tá, Fran? Nós, belo-horizontinos aqui, aliás, eu contagiense, mas estamos aqui tratando muito de Belo Horizonte. Tô muito ansioso para que chegue o momento chuva, porque tá cada vez mais difícil. Falaram que ia ser ontem, né? Uma chuva, eu fiquei esperando. Mas eu acordei com esta sensação, olhando pro tempo mais friozinho, 4h45 da manhã. Olhei e falei assim, gente, é hoje. De hoje não vai passar. Olhei pra Serra do Curral, tinha assim aquela perspectiva de nuvem um pouquinho mais carregada. Falei, agora vai. Não deu 1h30, estava completamente na mesma secura. Mas vamos lá que temos muitos assuntos para tratar, inclusive este, relacionado à secura do tempo, a queimadas. E é claro que eu vou começar a nossa conversa indo para Brasília para ouvir da Fran um pouco da perspectiva que está colocada para a discussão agora. Fran, chegamos a um cenário nessa semana, e acho que na semana passada, em que a palavra emergência climática nunca foi tão possível de ser aplicada com a urgência necessária que ela demanda. Mas o ponto é, o governo brasileiro está dando uma resposta a contento desse problema? E eu digo por dois aspectos. O primeiro deles é porque pelos dados, quaisquer que você olhe, das referências climáticas e de organismos nacionais ou internacionais, estamos diante de, combinados o ano de 2023 e de 2024, um dos piores cenários de seca que já tivemos na série histórica feita pelos diversos institutos que fazem medições dessa natureza. E qualquer índice de qualidade do ar, de volume de queimadas e outros que são colocados quando essa discussão começa pelos integrantes da iniciativa privada, organizações não governamentais e os próprios governos. E o outro componente tem a ver com o governo brasileiro, o governo Lula, prometeu aos seus eleitores, quando da aliança com Marina Silva, que daria a ela um espaço, um tamanho, uma relevância, uma capacidade de utilizar ferramentas da estrutura federal, considerando inclusive o passado de Marina Silva como ministra do Meio Ambiente,
para dar a ela a possibilidade de romper com esse ciclo perverso que temos de mudanças climáticas. Fran, alguns dos objetivos ou algumas das ideias, das propostas e das promessas, acima de tudo, foram cumpridas para chegarmos até o 2024 da maneira como está? E, se possível, Fran, você está colocando na balança e dá para dizer o quanto tem de inércia ou falta de uma resposta adequada de governo e o quanto a gente tem que atribuir mesmo a um problema global, né? Tá todo mundo sem saber o que fazer, os governos municipais, os estados e o governo federal também. Pois é, Brian, eu acho que dá pra gente falar de um cadinho de cada coisa, né? Porque até então, até o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estava falando disso recentemente, o Lula também, tem a questão do fato das mudanças climáticas, isso não só no Brasil, em todo o mundo, querendo ou não, o Brasil ele tá na rota também desses acontecimentos, né? A gente cita, por exemplo, as cheias no Rio Grande do Sul, em maio deste ano, tem a questão da seca que tá durando mais, tá chegando antes, então isso tudo já tá, de certa forma, previsível, só que não. Mas que a situação piorou também nesse ano, aí de forma inegável, não... Eu acho que a própria ministra tem falado isso, né, nos últimos 70 anos, é o pior cenário, principalmente no Pantanal, né, também na Amazônia, enfim. E a gente chega no momento em que tem um outro acréscimo disso, que é a questão também de queimadas que são motivadas por indícios criminosos, né? Então, que as pessoas ateiam fogo com outros objetivos. Já são são 85 inquéritos, se eu não me engano, aí que a Polícia Federal já abriu em todo o país para tratar disso, e ao mesmo tempo a gente está falando que já foi devastado no país até o dia 9 de setembro, a coisa deve ter mudado, uma região que seria do tamanho ali do estado do Paraná, né? Então a gente está falando de uma crise e que o governo avalia sob 2 pontos de vista, se a gente for pensar na crise interna, porque isso está alterando, está mudando a vida das pessoas. Então, por exemplo, aqui em Brasília, tem vários parques próximos da cidade e no início da semana tinha fogo em vários pontos. Então, a cidade estava abraçada ali com fuligem, com incêndio, com mau cheiro, enfim. Então, isso está mudando também na vida das pessoas, que aqui em Brasília, mas isso está se repetindo em várias cidades, né? Então, há essa percepção das pessoas com a qualidade de vida, com a saúde, também a economia, tudo isso impacta. Então, o governo está preocupado com essa imagem desse ponto de vista. Só que a preocupação fica ainda maior porque a gente está falando de um país que vai sediar em novembro deste ano a cúpula do G20. Então, os líderes das 20 maiores economias do mundo estarão no Rio de Janeiro, também vão cumprir agendas em outros estados, em outras cidades do país. Já tem toda uma preparação que o governo está fazendo durante todo esse período. E um dos motivos, inclusive, o que seria mostrado para essas lideranças era justamente esse apreço que o país tem com suas belezas naturais, a questão da Amazônia, a questão do Pantanal, a questão do Cerrado. Só que a gente está vendo que isso também tá numa situação, eu vou falar difícil, para não dizer assim, que faltam palavras para explicar o que está acontecendo hoje em dia. A gente pensa, até a forma com que eu falo, a voz já foi há muito tempo, então assim, tá tendo essa mudança no dia a dia. E o governo está com essa preocupação internacional, tanto é que na abertura, provavelmente ali na abertura da ONU na terça-feira que vem, lá em Nova York, na Assembleia Geral, o presidente Lula vai fazer essa abertura, e um dos motivos também para tentar dividir e compartilhar essa responsabilidade é virar para os líderes internacionais, né, para a comunidade internacional, melhor dizendo, e falar, olha, sempre são dadas aí metas, né, para serem cumpridas, questões de mitigação dos efeitos, mas que também é necessário que a comunidade internacional ajude com uma questão de grana mesmo, para que essas coisas mudem ali no dia a dia. Então esse é um ponto. Outro ponto, o governo Lula também decidiu dividir essa responsabilidade aí também com o Judiciário e com o Congresso Nacional. Então chamou Lira, Pacheco, Barroso, sentou na mesa junto com outros ministros e pediu, então, Congresso, vamos aprovar medidas que de fato vão ajudar não só nesse combate atual, mas também futuramente. Então tem uma proposta no Senado para tornar essas queimadas criminosas crime hediondo, né? Ao mesmo tempo, pediu o Barroso aí
para que as questões do judiciário sejam julgadas de forma mais célere, principalmente essas questões criminais, porque a avaliação do governo é justamente isso. A situação já era difícil, o governo já esperava a situação difícil, mas se tornou impossível praticamente em função das questões criminosas. Pois bem, então o governo Lula nesse momento está tentando dividir a responsabilidade para que esse saldo negativo não fique somente ali com o Lula e com a Marina Silva, porque ao mesmo tempo que a gente ouve muito na esplanada é essa reclamação de que a Marina Silva ela tá apagada ali, e seja não só, e muito também em função de que não tá tendo um destaque pelo próprio presidente Lula, não tá tendo destaque ali pelas próprias prioridades elencadas pelo governo federal, e ao mesmo tempo também é uma ministra que não tem uma conversa tão grande assim, ou tão tranquila com o Congresso Nacional. Então muita coisa acaba parada mesmo, e ela por diversas vezes vai no Congresso para responder sobre essas questões. E ao mesmo tempo a gente tá vendo o judiciário agora abrindo créditos extras, coisas do tipo. Aí quando o judiciário abre o crédito extra, vem um Congresso às vezes e fala, mas não vai ter teto de gastos. Então assim, a gente está numa discussão que por vezes está muito ligada a essa questão mais política mesmo, enquanto a gente está vendo o país sendo destruído. Agora, resumindo tudo isso, né, que é até difícil de resumir, mas eu acho que falta medidas mais fortes, questões mais duras. É importante dividir a responsabilidade, sim, com todo mundo, mas é importante não só elencar o meio ambiente, a preservação dele como prioridade, mas de fato fazer. Então, aquela promessa do Lula lá na campanha de criar uma autoridade climática não deveria estar sendo feita agora de forma de última hora, mas sim ter cumprido ali com a promessa lá na frente. E tudo isso, querendo ou não, isso impacta. Então, para os fóruns internacionais que estão chegando aí, infelizmente a imagem do Brasil vai ser preocupante em relação a tudo isso. E pra gente que tá no Brasil, a situação é ainda pior, porque tá vivendo esse dia a dia sufocante, né? Com todo esse fumacê. Concordo plenamente, Flan. Acho que primeiro tem uma dimensão pedagógica em toda essa conversa. Se em algum momento era possível discutir mudanças climáticas, passando inclusive a alcunha de emergência climática, acho que agora ela está materializada para todo mundo, né? Não há negacionista que vá resistir a abrir a janela da própria casa ou do próprio trabalho e dar de cara com essa bruma que a gente tem visto em várias das cidades do país. O dado é muito objetivo. São Paulo, Belo Horizonte e outras cidades passaram a frequentar a lista dos piores ares do mundo, né? Isso é um dado da realidade. Pode-se ignorar ainda, alguém dizer coisas que sejam do ponto de vista do negacionismo aceitas, mas o dado objetivo está na frente, está nos rostos de todo mundo. Hoje, inclusive, está na porta dos hospitais, está em quem precisa ir a uma pediatria, quem precisa tratar de problemas respiratórios, ela está aí muito escancarada. Então eu acho que a primeira questão é que isso me parece que dá ao governo uma oportunidade de ouro para tentar tratar desse tema com a urgência que ele merece. E acho até que o governo tentou fazer isso em alguma medida ao trazer a ministra Marina Silva em algum momento para surgir, né? E parece um pouco das cinzas, dado o tamanho e o papel eleitoral que ela teve de tamanha relevância no ano de 2022 para a eleição do presidente da República, né? Dando a ele a chancela de este é um governo que tem uma preocupação ambiental alinhada com as melhores práticas no mundo e com muitos dos conceitos que as empresas estão tentando trazer pelas suas políticas de ESG, de sustentabilidade, que estão tentando ser cada vez mais incluídas em algumas das empresas, ou pelo menos naquelas que têm melhores preocupações com o meio ambiente. Mas me parece que isso está muito mais no campo simbólico da participação da ministra Marina Silva. Porque, bom, é esse o mesmo governo que não conseguiu fazer um esforço para modificar, por exemplo, a estrutura do Ministério do Meio Ambiente na medida das necessidades. É que a gente não está falando de um ministério acessório, como talvez ele pudesse ser tratado em outros momentos da história. O Ministério do Meio Ambiente precisa ter protagonismo. O tamanho do problema e da emergência se dá exatamente a olhos nus e vistos de todos. E bom, se alguém está apenas pegando pelo ponto que eu mencionei, não tem a ver com a saúde, é só nas cidades, no campo não está assim. Bom, vamos lá. Se a gente olhar, por exemplo, para as perdas de safra no interior de São Paulo, para ter uma medida bem pequena, tem gente falando na casa de bilhão. Ou seja, queimadas, a falta de normas de fiscalização, a piora na qualidade dos aparelhos de repressão e de fiscalização de quem promove queimadas criminosas, ou mesmo daqueles que fazem as queimadas como método, e ele existe. Porém,
estão fazendo e levando a uma piora de quem está no entorno, né? Você faz uma queimada em determinado terreno, mas ela está se expandindo para outras vegetações, atinge áreas de biomas que têm um grau de preservação melhor. Acho que o governo fez isso de maneira muito acessória, mas tem uma janela para tratar o problema com uma palavra que o ministro Flávio Dino usou no dia que nós estamos gravando esse podcast, de dizer: estamos tentando, abre aspas, evitar o fim do mundo, fecha aspas, para o que disse o ministro do Supremo Tribunal Federal, depois de participar exatamente de um encontro envolvendo as autoridades mencionadas pela Fran. Então me parece que o governo está fazendo, só de maneira atrasada, muito atrasada, o abraço ao Ministério do Meio Ambiente, como deveria ser desde o primeiro momento, porque não estamos tratando de dados que surgiram. Não é um milagre acontecer uma queimada e um volume de seca do ano passado para este ano e o volume deste ano. Isso é sabido e apontado pelos especialistas. A gente às vezes perde de vista algumas das coisas. Este ano de 2024, gente, é o ano em que nós tratamos de um dos piores dilúvios e enchentes da história do Rio Grande do Sul. O estado está vivendo problemas relacionados também a desmatamento, a perda de vegetação e a flexibilização, a piora na manutenção de áreas de preservação que servem como bolsões para evitar que as cidades sejam alagadas. E não dá para dissociar isso de um aspecto em que eu tenho críticas severas ao governo federal pela ausência de protagonismo da ministra Marina Silva, mas acho que a gente precisa empurrar algumas das responsabilidades para o Congresso Nacional, que, aliás, como tem sido feito pelo Supremo Tribunal Federal. E neste caso, aí eu vou fazer uma defesa do Supremo. Porque essa história de, mas o Supremo está legislando ou está invadindo competências ou está tentando induzir um debate. Gente, porque se esperar o Congresso Nacional, nós vamos fazer exatamente o quê? Esse mesmo Congresso não discute o problema que, inclusive, ele coloca como principal atualmente. O Congresso brasileiro hoje está preocupadíssimo com as operações do X, preocupadíssimo com os problemas relacionados, segundo boa parte de quem está lá dentro, à censura dentro de uma rede social. Mas esse mesmo Congresso, eu estou trazendo uma reportagem aqui da Paola Serra e do Lauriberto Pompeu, do Globo Brasília, mostrando, depois de ouvir especialistas, como 11 propostas nos últimos 2 anos de legislatura dos congressistas brasileiros, é gente do Congresso, tá? É Senado e Câmara dos Deputados, afrouxaram as legislações ambientais e permitiram que a gente chegasse no cenário atual. Diminuiu a possibilidade de dar punições para quem comete crimes, diminuiu a possibilidade de proteger áreas mais vastas com o Código Florestal, e o Código Florestal foi completamente ou quase completamente dilapidado exatamente pelo Congresso Nacional. E aí eles são chamados à mesa pelo ministro Flávio Dino e por outros órgãos para dar uma resposta. Mas eu acho que esse Congresso não tem a menor ideia do que fazer, ou boa parte dele, para ser mais justo, não tem a menor ideia do que fazer, ou trata com o tamanho negacionismo para ter feito esse afrouxamento de normas de proteção. Então eu acho que neste caso é uma questão compartilhada. O Congresso Nacional tem que ser responsabilizado por essas coisas também. O governo federal está dando à ministra Marina Silva tardiamente e muito aquém do que deveria. Capacidade dela fazer uma gestão ótima, como fez à frente do Ministério lá atrás, nos governos Lula 1 e 2, sim, certamente. Mas esse mesmo Congresso que quis dilapidar a infraestrutura do Ministério do Meio Ambiente. E ela é urgente. Ela é para ontem. É esse mesmo Congresso que está lutando com unhas e dentes de maneira ferrenha para abrir mais espaço para o agronegócio em detrimento da demarcação de terras indígenas ou melhorar as condições de preservação. Então não dá para a gente excluir alguém dessa história. Acho que todo mundo tem a sua parcela de culpa e é um pouco do cadinho que a Fran mencionou inicialmente. É isso mesmo, todo mundo tem uma parcela muito grande. A gente tende a olhar para o governo federal porque ele é aquele que tem a máquina pública na mão e a ferramenta, né? Você diz, olha, o IBAMA que tem que conter, a Polícia Federal, o Exército Brasileiro, temos que empenhar isso. Mas, gente, é o mesmo ano que estamos tratando do problema no Rio Grande do Sul, estamos tratando de um problema ainda de invasão de terras indígenas que precisam de proteção e cuidado, e ao mesmo tempo chegamos a um cenário de queimadas. E aí tem gente discutindo se o governo deveria ou não deveria ter medida provisória porque está gastando além da conta. Mas, gente, as pessoas estão vivendo em que galáxia? É isso mesmo, vai precisar gastar além da conta porque é uma emergência. Este caso, não como o do Rio Grande do Sul, este caso estava evidente, estava claro, todos os sinais transparentes e de maneira cristalina já haviam sido dados. Mas o governo, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, e nessa eu vou colocar o Supremo numa caixinha um pouquinho ao lado, mas Congresso e Governo Federal, esses sim
são os grandes vilões, me parecem, dessa história. Porque eles têm ferramentas, capacidade de mudar a legislação, implementar ferramentas mais duras e aumentar a fiscalização na medida da necessidade. E durante muito tempo, só agora que, para usar uma expressão, a água atingiu uma região da cintura, é que todo mundo passou a se mostrar preocupado com este problema. E eu vou fazer aqui uma menção a um colunista que eu acompanho sempre e que tem feito uma discussão que me parece a mais urgente. É como o agronegócio brasileiro ainda está distante dessa discussão. O agro parece não ter se sensibilizado para a necessidade que ele tem de tornar terra e espaço agriculturável um patrimônio. É que o agro sem isso não dá para trocar de lugar, não. Quem está cultivando algo em Roraima não dá simplesmente para trocar para Minas Gerais. Não dá simplesmente para sair da Amazônia e parar no Rio Grande do Sul. E me parece que o agro brasileiro ainda não se sensibilizou para tentar se unir ao governo, e não interessa se é o governo do PT, o governo de Jair Bolsonaro ou quem quer que seja. Me parece que o agro, como bancada, como estrutura, não parou para pensar nisso. E o sociólogo Celso Rocha de Barros tem dito isso muito claramente. O agro parece não ter entendido que a matéria-prima principal dele, que é terra, está ficando cada vez menos produtiva. Está ficando cada vez mais difícil de você extrair dela em melhores condições para exportar, para lucrar, para atender a população brasileira. E isso não está acontecendo. E acho que aí os sinais não tendem nem um pouco a melhorar. Não estão vendo nenhuma alternativa. Letícia Fontes, queria a sua consideração a respeito desse caso. O que você pensa sobre isso que está acontecendo? Tem que dividir responsabilidades? Você está vendo alguém com um pouco mais e outros com um pouco menos? Que avaliação você faz desse cenário das queimadas no país e da resposta dada pelo governo, pelo Congresso, pelo Supremo? Eu acho que o governo federal, assim, o governo Lula, né, tá muito fragilizado com essa questão, principalmente porque o governo Lula tem ali, né, sempre foi tido que a questão ambiental era muito cara a esse governo. O Lula fez grandes críticas, né, à ex-gestão, ao ex-governo de Jair Bolsonaro, né, alegando que ele era ameaça. E agora o que a gente vê? Eu, pelo menos, vejo uma reação muito tímida, né, eu não vejo uma ação coordenada, muito grande, até midiática eu realmente não vejo. Então eu vejo que talvez tenha um descolamento ali do discurso e do que é feito. Eu vi sobre essa questão de compartilhamento de responsabilidade, acho que o Lula até tentou correr atrás quando ele falou principalmente sobre a reunião com os governadores, que ele ia reunir com os governadores, só que eu acho que acabou não dando certo e mostrou ainda mais essa fragilidade, porque os governadores, em um certo tempo, eles não sabiam, até ontem, pelo menos, à tarde, eles não tinham sido convidados, não sabiam, ficaram sabendo pela imprensa, e aí gerou todo um receio, porque gerou um temor dessa reunião mesmo, que havia um temor que o governo fosse cobrar ações do governo federal, e aí isso poderia virar uma cobrança contrária dos estados para o governo federal, e isso fica uma situação ruim, porque, na verdade, o que eu imagino que o governo federal queria fazer é pedir ajuda aos estados, e aí nisso entrou numa sinuca de bico, e agora essa reunião vai ser com o Rui Costa, que não vai ser mais com o presidente Lula, e uma reunião esvaziada de governadores, né? E leia-se, né, Letícia, eu quero fazer apenas um parêntese aqui. Quero incluir também nessa história da divisão um ponto que você mencionou, que são os governadores, né? Porque muitos deles são responsáveis por também dilapidar quase que por completo as estruturas de fiscalização dos seus estados. Licenciamento à torto e à direito, falta de contratação de gente para lidar com fiscalização, e a gente pode colocar no caso de Minas, desde barragem até Mata Atlântica e outros biomas. E é culpa dos governadores também, né? De todos eles, dos estados da federação, que boa parte deles também trata como secundário uma Secretaria do Meio Ambiente ou equipar de uma maneira melhor esses mecanismos para ele, autonomamente, evitar esses problemas, né? E aí não conseguiu ter um diálogo, né, ali com os governadores. Então tá tentando compartilhar essa responsabilidade, que acho que sim, que tem que ser compartilhada com todos, mas assim, a gente viu que não teve nenhuma articulação de diálogo com os governadores. Como que a gente vai ver ações maiores, né, coordenadas para poder combater tudo isso? Que para mim não tá existindo, tá tudo muito tímido. E aí, como vocês dois falaram, a gente tá vivendo uma crise agora pior do que aconteceu com o Bolsonaro e que era prevista. Todo mundo sabia que isso ia acontecer. E há um grau de simbolismo, Fran e Letícia, não sei se vocês concordam, do fato de que, como mencionou a Letícia, a reunião vai ser conduzida por Rui Costa. Acho que num momento como esse, era um momento ápice para você ter empoderado, não sou lá exatamente um fã da palavra, mas vamos lá, ter dado à ministra Marina Silva e empoderado a ministra para dizer:
autoridade climática, ou quem vai responder por toda essa conversa, quem vai coordenar ações junto aos estados e fornecer aos estados as possibilidades que existem. Olha, você precisa de caminhão, você precisa de helicóptero, você precisa de brigadista, você precisa da Força Nacional de Segurança. Estou eu aqui, a ministra Marina Silva, a dizer, governadores, está aqui a mão estendida, aqui estão vocês. A ministra Marina Silva também parece ter sido colocada, até neste mecanismo de resposta, de uma maneira secundária, Fran. E justamente por essa falta de... Não vou falar que é falta de traquejo político, porque a Marina Silva está há muito tempo na política, né? Mas é justamente por essa, talvez, antipatia que algumas figuras políticas, principalmente ali do centrão, de uma visão política mais de direita ou mais de centro, têm com ela, né? Ela estava falando essa semana, né, que lá em 92, enfim, há um tempo, quando ela falava sobre essas questões de mudanças climáticas e tudo, todo mundo chamava ela de ecochata, e que ainda hoje isso persiste um pouco, por mais que a natureza e o mundo tenha mostrado de que realmente aquilo que foi anunciado há 30 anos, né, tá acontecendo. Então, ela é reconhecida como uma figura importante, sem dúvidas, em todo o país, por todo o trabalho que ela fez à frente do meio ambiente, que ela continuou fazendo. Só que realmente, quando a gente fala dessa questão de relação política, dessa relação de traquejo, de fazerem as coisas acontecer, principalmente ali no Congresso, ou seja, com governadores, tem realmente essa falha. Então, talvez agora seria o melhor momento de ter essa autoridade climática, justamente que tivesse esse perfil, o perfil que tem Rui Costa, um perfil que tem, enfim, Pimenta, de pessoas que têm um trânsito melhor entre esses atores políticos, porque também não dá para o ministro, de certa forma, ficar encastelado, né? Ser respeitado, obviamente, por organizações internacionais, ser respeitado por organizações nacionais, mas não ter esse livre acesso, esse andar mais tranquilo de saber lidar com as peças ali do jogo, justamente com os atores políticos, que no final das contas é quem manda e desmanda, é quem cuida acaba ou não cuida, né, do nosso dia a dia, né, relacionado justamente não só a esse assunto, a outros. Então a gente vê esse isolamento mesmo. Ninguém fala que não, a Marina Silva não é importante para o meio ambiente, que ela não é uma figura importante, mas não tem como negar de que realmente esse momento está isolado, e faltou muito também um empoderamento dado pelo próprio presidente Lula em todo esse processo. Eu tenho a clareza de que isso aconteceu mesmo, e está muito evidente que, assim, aquela história, né, de ponto de não retorno, que vai ser inclusive o próximo tema que nós vamos tratar, no caso da emergência climática e dos governos entenderem a necessidade de fazer alguma modificação nas suas estruturas, na maneira como enxergam o tema, eu acho que está muito evidente que a gente está chegando ao ponto de não retorno, se já não estiver nele, né? Já tem muito ambientalista tratando muito claramente, olha, daqui para trás, aliás, daqui para frente, como diz um ditado, daqui para frente é só para trás, né? Porque as coisas não estão caminhando bem nesse tema. Então vamos passar aqui, falando em ponto de não retorno, a nossa segunda pauta de hoje do 3 sobre os 3. Bom, eu tô aqui e já olhei por alguns parlamentares, especialmente aqueles da esquerda de Belo Horizonte, ou do campo progressista, como se auto-intitulam, quantos deles já estão mencionando o quanto o cenário está difícil para a esquerda. Nosso último levantamento Datatempo já deu algumas indicações, outros levantamentos também estão fazendo referência a isso, de que houve um descolamento, nós mencionamos isso inclusive no nosso último episódio. Há um bloco, o líder consolidado neste momento é Mauro Tramonte, como o líder até o momento isolado nas pesquisas, e o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, juntamente com Bruno Engel. A depender do instituto tem ali uma diferença, mas praticamente, tecnicamente empatados, considerando as margens de erro dos institutos variando de 2 a 3 pontos percentuais. E depois ficou o bloco à esquerda. Tem lá Rogério Correia, tem Duda Salaberi, etc. Bom, eu vi pelo menos 2 parlamentares ou 2 parlamentares que fizeram menções específicas assim, o tamanho do risco que a esquerda corre de ter uma cidade comandada por Bruno Engler ou por Mauro Tramonte. Vou mencionar a vereadora Cida Falabella, uma daquelas que foi a primeira a se manifestar sobre este problema, sobre a ótica da esquerda. E também vi mais recentemente a vereadora Nara, a professora Nara, também vereadora da capital mineira, entrou nesse ano de 2024 para cumprir o seu mandato da Rede de Sustentabilidade, que também apontou a mesma questão. Olha, temos que olhar de uma maneira diferente para as eleições, porque as coisas não estão saindo bem. E aí qual é a pergunta, Letícia? Tem muita gente que já começa a discutir, no burburinho da política, a ideia de um voto útil. Ou seja, a esquerda, que não está se vendo representada
ou em Bruno Engler, ou em Mauro Tramonte, e alguns que se veem representados, ou mais ou menos, ou temos que nos ver representados no prefeito Fuad Noman. Chegou-se ao momento em que a esquerda inevitavelmente tem que discutir voto útil? Acho que quanto mais tempo vai chegando próximo ao período eleitoral, a gente está há pouco mais de 2 semanas ali para o primeiro turno, as pessoas começam a pensar, isso é uma realidade, no voto pragmático mesmo, assim, porque tem aquelas pessoas que têm o voto ali, conceito, que vou votar nessa pessoa, independente se ela ganhar ou não, mas também tem aquelas pessoas que falam assim, não quero perder meu voto, né, e ela começa ali a pensar pragmaticamente, e aí, como você disse, a gente tem um líder, até então, que parece que vem se mantendo, que é o Mauro Tramonte, e a gente tem 2 pessoas, né, o Bruno Engler e o Fuad Noman, atual prefeito, disputando ali, empatados tecnicamente. Então as pessoas vão começando a discutir. O que eu acho disso tudo eu acho que a esquerda bater sempre nessa tecla, né, como não conseguiu se unir, eles ficou ainda mais fragilizada, porque se a gente pensasse, se tivesse uma candidatura da esquerda agora, olhando esses últimos levantamentos, a esquerda estaria ali com 15% dos votos. Ou, hipoteticamente, se tivesse abraçado a candidatura de Fuad Noman, como foi discutido por alguns quadros da esquerda, inclusive. Mas eu falo da esquerda mesmo, assim, 15% dos votos, ela estaria disputando o segundo turno ali com o Bruno Engler, com o próprio Fuad, e aí a gente vê que, assim, e eu vejo que talvez esse voto útil já vem acontecendo nas pesquisas, porque a gente já vai vendo a Duda Salaber caindo, os votos dela, o Rogério Correia está diminuindo bastante também as intenções de voto nas últimas pesquisas, na Datatempo também isso foi mostrado, então acho que as pessoas já estão fazendo essa escolha. Eu acho que a questão do voto útil, ela beneficia principalmente o Fuad, né, nessa questão ali da esquerda de não querer ter 2 candidatos de direita ali, tidos de direita, apesar do Mauro Tramonte, né, tá evitando uma polarização, tá falando que não é de direita. Se dizer um candidato de centro. Mas eu acho que o Fuad é o que consegue beneficiar mais, assim, nessa questão. Apesar que o Bruno Engler, a gente também vê alguns candidatos de direita, né, que tem mais, o Carlos Viana, né, que se inspira mais, que fala um pouco mais sobre isso, ele pode conseguir alguns votos ali do voto útil, né, do Carlos Viana, da pessoa que deixou de votar no Carlos Viana, para poder falar assim, não quero, vou voltar, migrar pro Bruno Engler. Acho que pode, mas eu acho que o Fuad é a principal pessoa que vai se beneficiar. E a gente vê algumas tentativas da própria campanha do Fuad, né, de querer encontro com o presidente Lula. Não acredito que isso vai acontecer em um primeiro turno, porque o presidente Lula tem um candidato, querendo ou não, aqui na capital, Rogério Correia, né, aparece pouco sim nas propagandas, cita pouco, mas tem um candidato, mas já tem uma articulação, inclusive, da campanha do Fuad, que já tá fazendo voto útil. A Duda também tem feito uma campanha do voto útil, mas o voto útil da Duda, que me chama a atenção, é diferente. É o voto útil, não vote no Rogério Correia, vote na Duda. É uma discussão entre a própria esquerda, né? Estão fazendo primeiro o seu debate interno, digamos assim, para depois passar a próxima fase da discussão. Fran, que lhe parece? Chegou o momento de fazer discussão de voto útil já? Estamos ainda no dia 19, a eleição só no dia 6, mas ainda que não seja na cabeça de muita gente, pragmaticamente você já vê indícios de que isso está para acontecer? Eu acho que tem que ter plano B, C, D, tudo mais ali, né? A gente sabe que a última semana ali das eleições, que antecede as eleições, acaba definindo muita coisa, né? Mas é importante já ter essa estratégia. E assim, isso que a Letícia citou, é muito isso. Eu acho que para a esquerda realmente é o mais importante, mas ao mesmo tempo também não acho que eles vão fazer isso, não. Assim, o FAD pode chamar para esse voto útil ali para ele, que é o que faz sentido realmente, no sentido da questão de apoio do Lula, apoio que não é apoio, mas que também não é desapoio, nem existe a palavra desapoio, mas enfim, mas só para tentar explicar. Ao mesmo tempo, a gente vê que está acontecendo, além de BH, se não me falha a memória, muito também em São Paulo, Manaus e Fortaleza, né? Então, são cidades que realmente já precisa ter essa opção, porque é aquilo, você vai querer isso ou aquilo, né? A gente viu muito isso também nas últimas eleições nacionais, né? E a gente sempre vê também a esquerda quebrando a cabeça e muitas vezes, por não ir por esse voto útil, acaba ficando sem nada depois, né? Então, assim, às vezes fica muito num campo ideológico ou num campo realmente de que precisa que o partido ou que a pessoa em si esteja ali num segundo turno ou coisa do tipo, e esquece do que realmente a gente está falando de campos ou do que é o melhor da cidade se a pessoa for olhar a própria ideologia dela. Agora, do Bruno Engler,
Aí eu fico na dúvida se realmente faria um sentido ou não pra ele, pensando se o Mauro Tramonte, a gente já não assim, ele não se considera, mas de certa forma o eleitorado pode considerar que ele tá ali numa centro-direita ou coisa do tipo. Então, assim, pro Fuad, eu acho que sem dúvida alguma, ele é a pessoa que mais se beneficiaria com isso agora e seria inteligente, né? E juntando nisso nesse momento, aproveitar principalmente que o Rogério e a Duda estão muito preocupados aí em se alfinetarem, né? A falar quem que é da esquerda ou não, ou coisa do tipo. Então dá pra surfar essa onda aí. Tá curioso. Eles ainda estão discutindo competitividade. Nossa, eles estão ainda lá no antes das eleições. Vamos tomar uma olhada. Ó, pessoal, já passou já. Eu acho, eu acho que já passou. Um pouquinho, assim. Eles ficam discutindo até hoje. Tipo assim, não, ela vai me apoiar. Um vai dizer... Todo dia tem um boato diferente. Que vai discutir, desistir da candidatura pra apoiar o outro. Todo dia eu recebo alguma coisa no meu WhatsApp falando disso. E, gente, a candidatura já tá posta aí, né? E assim, acho que, objetivamente, né? Ninguém vai desistir da sua candidatura numa reta final. Todo mundo tem interesses, e acho que é bom a gente explicar para o eleitor. Não é único e exclusivamente o interesse do candidato vencer as eleições. Claro que todo mundo que entra na corrida, ou vou considerar a maioria deles, entra pensando que vai ganhar as eleições. Ninguém entra pensando, não, eu vou entrar ali para fazer uma ondinha e não quero saber de nada disso. Mas é preciso colocar uma outra questão. Tem chapa de vereador. Tem vereador que não pode ver uma campanha única e exclusivamente. Quem quer, qualquer que seja o candidato, simplesmente esfarelar, não, porque esse candidato precisa de máquina funcionando, precisa gastar dinheiro do fundo eleitoral, do fundo partidário, com evento na rua, com reunião em grupo de bairro, associação, ida a debate dentro de universidade, a participação nos veículos de imprensa, de debate. Ele precisa disso porque isso ajuda a agitar a militância, a agitar o eleitorado, a criar um burburinho num bairro X ou Y que ele vá, para que aquele vereador apareça, abraçado, num videozinho, numa caminhada, bandeirinha ao fundo. Então, não é uma questão fácil de simplesmente... Mas a gente vê, inclusive, os vereadores, inclusive já tem, né, o voto útil dos vereadores também. Porque a gente vê vereadores ali, candidatos a vereadores da coligação ali do PT, né, do Rogério, que estão ligados ao Rogério Correia, apoiando o Fuad há muito tempo. E também a gente já vê. E a gente vê também do PT apoiando a Duda, e a gente vê que não tá claro nem pra eles. O vereador Wagner Ferreira do PV, teve até outro dia no PDT, aqui mesmo na bancada, conosco na FM o Tempo, no Café com Política, e disse claramente: olha, não tem aversão nenhuma ao prefeito Fuad, não, sempre foi muito correto comigo, sou da base do prefeito na Câmara, não vou mudar isso até acabar o mandato, tá previsto que assim seja, mas a minha federação tem um candidato, eu vou apoiar o meu candidato, mas eu não tô aqui pra desancar o prefeito de Belo Horizonte. Assim, deixou claro que tem duas portas abertas e não vê problema nisso acontecer. É bem curioso que essa discussão ainda esteja tomando corpo num cenário em que a disputa por votos, ela parece, de fato, como a Letícia apontou, está muito conectada com o prefeito de Belo Horizonte. Assim, é ele que parece estar posicionado, e exatamente por ser o incumbente, num espaço em que dá para tentar lançar uma mão para o lado esquerdo, lançar uma mão para o lado direito e dizer: vem para cá, gente, venha estar comigo. Porque acho que no caso de Bruno Engler há um limitador ideológico muito evidente dele angariar votos da esquerda, né? Acho que nem ele imagina que isso possa acontecer. No caso de Mauro Tramonte, não. Acho que ele pode identificar alguma rejeição por parte da esquerda, e isso é muito dito, né, pelas pessoas, assim: nossa, mas eu não sei se o Tramonte tem uma relação com a Igreja Universal, em função do tempo que ficou na TV Record. Isso pode ser um problema. O campo de esquerda discute às vezes esse tipo de coisa. Mas quem está mais à direita também discute na mesma proporção. Dizer, não, mas olha só, ele é um candidato, mas ele também não é como a gente esperaria, um conservador. Ele nunca teve uma postura tão firme. O apoio do Calil, né? Tem o apoio do Calil. Como é que eu vou defender o cara que está junto com o Calil? E tem o Zema lá também, que nunca foi Bolsonaro 100%. Então, assim, tem algumas nuances que ainda estão colocadas que fazem com que a direita ou a esquerda haja ainda preocupações sobre essa possibilidade. Eu acho que, assim, esse movimento vai crescer, essa história de voto útil vai chegar, como a Fran bem colocou. É lá na última semana que o eleitor olha para a pesquisa, olha para o debate e diz assim: galera, tô querendo perder? Não. Deixa eu fazer o cálculo aqui. Se eu votar nesse cara, vai para o segundo turno e etc, etc. Isso aqui. Eu vou usar um dado muito da realidade. A eleição de Romeu Zema, a primeira, teve muito disso. O que a gente ouvia de pessoas dizendo: eu votaria no professor Antônio Anastasia tranquilamente. Pô, mas com a Anastasia vai voltar o Aécio, o PSDB, tantos anos, tem escândalo de corrupção, tem isso aqui. Quem que é o cara que tem aí? Pô, mas Pimentel também não dá, né? Pô, pelo amor de Deus. Então você começa a olhar de uma maneira pragmática e dizer: não, eu não quero isso, não quero aquilo.
você vai pela rejeição, a rejeição e o voto útil muitas vezes andam de braços dados, andam de lado a lado, caminhando para e para. De vez em quando eles saem para alguns caminhos diferentes. Vamos aqui à parte final do nosso podcast dessa semana. Fran, para pegar a sua avaliação sobre o que imagina que na semana que vem será a pauta mais importante ou aquela mais incandescente a ser discutida, seja em Brasília, seja em Minas Gerais, seja em Belo Horizonte, onde você quiser. Então, eu até pensei aqui em 3 assuntos, mas vamos lá, em um deles, eleições em São Paulo, né? A gente viu a cadeirada recentemente, e, né, gente, eu nunca pensei assim, só um breve desabafo, nunca pensei nesses anos de jornalismo, quando estava na faculdade que ia escrever após uma cadeirada, mas enfim, voltando para é triste ter que rir de um assunto desse. Exatamente, é triste ter que rir da maior capital do país, que o cenário se tornou exatamente isso. É uma risada de desespero, que ponto chegamos, né? Mas vamos lá, voltando então. As eleições em São Paulo, a gente vai ver vão ter pelo menos mais 3 debates ali até o início da semana que vem. Então, um deles, inclusive, com o Pablo Marçal e o Datena lado a lado. Não vai ter nenhum candidato no meio. É um perto do outro. Então, assim, o que a gente espera é que até onde vão esses ânimos exaltados? Até onde a gente já chegou no limite? Ou esse limite... quer dizer, a gente já ultrapassou, né? Mas quanto mais que esse limite vai ser ultrapassado? Ou essa selvageria, essa falta de educação, essa falta de decoro e tudo mais, ela ainda vai continuar. Então, para mim, uma aposta, na verdade, de não saber o que vai vir aí disso, entendeu? E enquanto isso, a gente vê que o episódio teve mudanças, resultou em mudanças significativas ali nas pesquisas de intenção de votos, né, dos paulistanos. Então, assim, vai ser interessante acompanhar. É interessante, bom ponto, né? Porque está tomando muito das discussões das redes, cientistas políticos, jornalistas, todo mundo que acompanha a política está bem mobilizado para entender o que acontece em São Paulo. Letícia Fontes, o que você aposta para a semana que vem? Vou puxar para a eleição aqui, para saber quais vão ser os próximos movimentos. Assim, o que me chama a atenção é porque a eleição aqui é a disputa do segundo turno. Fico curiosa para saber quando que vão começar assim, alguns ataques dos adversários, tentar desconstruir talvez o Mauro Tramonte, que é o líder das pesquisas. Conversei até com algumas pessoas e me falam assim, mas para que você vai começar a desconstruir agora? Dá tempo dele, né? Vai ter um segundo turno inteiro, então vamos deixar a desconstrução assim, dos adversários para o segundo turno. Eu tô curiosa sobre a campanha do Mauro Tramonte e uma outra questão, quanto que o Zema vai aparecer nessa campanha? Porque o Calil tem aparecido toda semana com um deputado, né? Estadual, Mauro Tramonte. O Calil até então não apareceu. Aí eu fico com uma dúvida. Por quê? Porque ele não quer pegar a rejeição do Zema, ou avalia que não é muito bom, porque o Zema tem ido ao interior acompanhado vários candidatos. Olha, ela plantando a discórdia, Ibrahim. Olha só, ela tá fazendo o que eu fiz semana passada, lembra, Franca? Minha aposta foi essa mesmo. Era Where is Romeu Zema para a campanha de Mauro Tramonte. A Letícia só deu assim... Vou fazer o livrinho, né? Colocar ele no meio. Uma apertadinha mais. Porque toda assim. semana falando assim, ele vai aparecer no programa eleitoral. O programa eleitoral é muito curto, né? Do Mauro Tramonte. Mas, né, tá... Então, ele apareceu, você nem viu. Eu fico pensando. É difícil, gente. Foi Tá tão acabando, rápido. Desculpa. tá acabando o primeiro turno e ele não apareceu ainda. Quanto que vai vir? Eu também tô bem curioso pra ver isso. Mas nessa semana eu não vou apostar no governador Romeu Zema juntamente com a Letícia, não. Porque eu já fiz na semana passada pra não repetir. Eu tô bem curioso pra ver a resposta do X. Hoje é o primeiro dia em que nós temos uma manifestação feita pela rede social de Elon Musk, depois de um aperto, né? Tem 5 milhões de multa em função dos descumprimentos e da tentativa de driblar o bloqueio brasileiro utilizando lá a Cloudflare. Mas eu tô curioso para ver qual o discurso que sairá dali. Porque esse tipo de acordo, né, de se acertar com a justiça, já foi feito por Elon Musk em outros momentos. Mas eu tô curioso para saber exatamente como é que ele vai se posicionar para ter uma justificativa e se vai modificar a essência da questão, né? Ele quis deslocar o debate público para dizer que o Supremo Tribunal Federal brasileiro censura plataformas, quando há uma questão muito objetiva, ou duas. Não quis remover o conteúdo que foi
apresentados pelo Supremo como conteúdo difamatório, com gente neonazista e com outras coisas, e não quis eleger representantes no país. É descumprir a legislação brasileira, ponto final. Mas eu tô curioso para ver a rota de saída. Como é que vai abrir a porta e dizer assim, oi, ministros do Supremo, oi, Alexandre de Moraes, aqui estou eu como Rede X. O que eu me proponho a fazer? E eu tenho uma impressão de que o passarinho, não mais o do X, né, o ex-Twitter, é que o passarinho do céuzinho azul, do Blue Sky, com um crescimento gigantesco, é que pode ter minado um pouco das pretensões mais resistentes de Elon Musk. Então eu estou muito curioso para ver como é que sai e o que sai desse resultado. Vai dizer o que Elon Musk a respeito de tudo que aconteceu no Supremo Tribunal Federal e das ações às quais o X e a Starlink são objeto? Estou bem curioso para saber que caldo sairá aí desse caldo de cana espremido. Ô Fran, ótima tê-la como sempre aqui no nosso 3 sobre os 3. Até semana que vem. Até semana que vem. Você falando do X e resolvendo entrar do X. Mas você vamos tentou lá, entrar? Não. Pior que não. Tentando resolver matéria do X. Do X, aqui, para os nossos leitores acompanharem lá em saber. E acompanhem, tá? Na rádio, em tudo. Estamos contando tudo, com um monte de hiperlinks, com um monte de histórias conectadas para você saber tudo o que está acontecendo. Essas olheiras, elas não são à toa, não. Não são, não. É muita rede social, né, Fran? Muita rede social. Letícia Fontes, ótima tê-la conosco também. Até a próxima, hein? Até a próxima. Muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui nessa edição do 3 sobre os 3. A gente pôde discutir alguns assuntos por aqui desta semana. Semana que vem tem mais, mas a gente quer sempre a sua companhia. youtube.com/otempo, no seu tocador de podcast, tocador de áudio da sua preferência, mas sempre aqui, quinta-feira, igual ali 7 horas da noite, 8 horas, pode procurar a gente no seu tocador, na plataforma que você preferir. Vai ter sempre uma conversa nova sobre um trio de comentaristas aqui da Sempre Editora. Tchau, tchau.